Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, começando o Cultura Geral Painel, mais uma vez, esse projeto que começa de uma ideia entre o Cultura Geral e o Daniel Omar Pérez. E hoje a gente vai discutir o contexto da teologia, democracia e neopentecostalismo e América Latina, né? Trabalhar todos esses temas, entender tudo isso que está acontecendo com a América Latina, está acontecendo com o Brasil, é muito importante. E para discutir esse assunto, é óbvio que a gente embola um pouco a língua, que é tanta coisa que a gente tem feito, né? Nós temos hoje o Fabrício Velic, que é doutor em teologia, o Frei Rogério, que é responsável pela Ordem dos Franciscanos para a América Latina, em Roma, e o Daniel Omar Pérez, né? Que é um grande colaborador e um grande trabalhador do pensamento humano hoje na América Latina. E essa propositura de discutir o Brasil nesse contexto é fundamental para que nós possamos entender o que tem acontecido no mundo inteiro. Velic, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral Painel, esse projeto novo, e eu fico muito feliz em conseguir ligar essas áreas do conhecimento para que a gente possa criar um entendimento novo, tanto da América Latina quanto do Brasil, mas também do mundo inteiro. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar no Cultura Geral, ainda mais agora nesse novo formato, podendo dialogar com outras pessoas, a ideia é muito excelente e para mim é uma alegria poder estar com vocês. Frei Rogério Xavier, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você que está em Roma nesse momento, já é tarde da noite aí, né? E abrir essa oportunidade para a gente poder discutir todas essas relações é muito fundamental para que nós possamos entender essa situação toda que a gente tem vivido no mundo inteiro. Muito obrigado pela sua disposição, pelo seu carinho, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, eu agradeço a possibilidade de participar, dialogar, é sempre frutuoso para todos nós. Muito obrigado. Daniel Omar Pérez, já não está conhecido aqui, né, Daniel? Já não precisa nem de apresentar mais, né? Quando olha assim, a carinha dele, ele fala assim, esse é o Daniel e tal. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Daniel, por nos possibilitar esse debate riquíssimo, viu? Obrigado, Ederson. É sempre um prazer estar conversando contigo e com os convidados. Muito obrigado. Fabrício, vou começar por você. O termo terceira onda do pentecostalismo quer dizer o quê? Bom, esse termo, terceira onda, na verdade, ele é entre estudiosos do movimento pentecostal como um todo, ficou dividido, é comumente dividido o movimento pentecostal brasileiro em 3 ondas, sendo uma primeira onda que vai mais ou menos do início do século XX até mais ou menos 1950, uma segunda onda que é de 1950 até mais ou menos a década de 70, e a terceira onda, que é sobre isso que nós vamos falar agora, que é bastante caracterizada e que é o que dá nome, na verdade, a terceira onda do pentecostalismo é o que nós conhecemos como o movimento neopentecostal. Então, esse movimento que nasce fruto do pentecostalismo sai de lá, mesmo que tenha assim, desvirtuado muita coisa, mas é a isso que se dá o nome terceira onda do pentecostalismo, é um movimento neopentecostal. O que podemos trazer, Fabrício, para os dias de hoje, desse movimento que teve, esse movimento que aparece como terceira onda na década de 70? Bom, o movimento propriamente dito, o neopentecostalismo, e aí tem até uma questão talvez teórica mesmo, que muitos estudiosos do pentecostalismo nem consideram o movimento neopentecostal como o nome correto, como neopentecostal, porque praticamente não tem nada do movimento pentecostal propriamente dito. Mas como é o termo usualmente, né, não entrando muito nessas questões teóricas da coisa, o movimento ele começa
muito voltado para aquilo que é chamado talvez de uma batalha espiritual. É a luta contra as religiões que não são cristãs e que principalmente as religiões de matriz africana são duas vertentes muito fortes dentro desse movimento neopentecostal e que perdura até hoje. Primeiro é a teologia da prosperidade, que é muito baseada na antiga teologia da retribuição, que se encontrava no Antigo Testamento, mas levada a um nível talvez absurdo e financeiro, que é a ideia de que se você dá algo a Deus, Deus te dá algo em troca. Então é muito comum no movimento neopentecostal você ter as campanhas, tem que ir dar suas ofertas, e a partir dessas ofertas é como se fosse certo termômetro da fé. Quem dá mais tem mais fé, quem dá menos tem menos fé. Então essa primeira característica de uma teologia da prosperidade é marcante nesse movimento desde o seu início e permanece até hoje. E a segunda característica é uma luta como se fosse uma certa espécie de batalha espiritual que se é pregada, de maneira que os crentes de um lado estão lutando contra as forças demoníacas que há nas outras religiões, principalmente as religiões de matrizes africanas. Então essa luta contra o candomblé, contra a umbanda, contra toda essa matriz africana é algo muito presente ainda dentro do movimento neopentecostal, e aí claramente, como consequência disso, a gente vê diversas ondas racistas, diversas as questões dos charlatãos da fé, a questão do enriquecimento de pastores neopentecostais por conta de toda essa estrutura que foi criada. Então, começou com isso e permanece até hoje essa característica, infelizmente. Essa ideia de transformação também das igrejas neopentecostais, ela está fundada em algum objetivo de dominação, Fabrício? Olha, a princípio, a gente pode até... O próprio Edir Macedo, né, que é o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, que é quem inicia o movimento neopentecostal, ele tem um livro escrito chamado Desejo de Poder, se eu não me engano. Eu agora, sinceramente, o título do livro me falha agora, mas é mais ou menos nessa linha. E realmente há um plano de poder por parte principalmente da Igreja Universal, né, que é talvez a maior dentro do movimento neopentecostal, que é justamente bastante fundado numa ideia de que o país ele precisa se converter ao cristianismo, e no caso um cristianismo neopentecostal, para que o reino de Deus seja estabelecido. E, de alguma maneira, é uma tentativa de angariar poder para si, para poder determinar, logicamente, quais seriam as formas de ação do governo, como a gente tem visto, né? Esse infiltrar de diversas personalidades do meio neopentecostal nas estruturas executivas, legislativas, visando, logicamente, fazer leis que beneficiam essas igrejas, como tem ocorrido ultimamente. Fabrício, como é que nós podemos observar as mídias no crescimento desse movimento neopentecostal a partir da década de 70? Bom, o caso das mídias é algo interessante porque, na verdade, o uso das mídias ele começa mais intensamente dentro do movimento da segunda onda do pentecostalismo. Ali se começam o uso principalmente do rádio, o uso desses meios de comunicação para uma proposta de evangelização,
começa-se ali. O neopentecostalismo, como vem nessa esteira, ele também vai usar desse mecanismo, só que agora, ao invés do rádio, entra os programas televisivos, que aí vem com força, principalmente depois da década de 80 e de 90, né, principalmente, onde a questão do acesso à TV foi praticamente quase toda a população tem alguma TV em casa. Então, nesse sentido, as igrejas neopentecostais, como a gente viu não tão recentemente, né, a Igreja Universal comprou uma rede de TV, comprou a TV Record, e a partir daí começa a fazer os seus programas, a fazer as suas campanhas, tudo dentro de programas televisivos. Então, as mídias têm um valor importantíssimo desse movimento, porque o alcance, né, das suas pregações, das suas ideias, das suas campanhas, ela consegue alcançar, sim, né, essas mídias têm um alcance muito poderoso. Então, é um instrumento muito forte para o neopentecostalismo, desde o seu início, mas principalmente a partir da compra de uma emissora por parte de uma igreja neopentecostal. Fabrício, qual é o papel da teologia para entender esses movimentos? Bom, talvez o maior desafio de toda essa questão seja tentar entender esse movimento a partir de dentro dele, até mesmo porque é algo com uma base teológica muito rasa. Geralmente as igrejas neopentecostais e o movimento neopentecostal não tem um embasamento teológico, um embasamento bíblico assim tão fundamentado, de maneira que os seus líderes também, na maioria das vezes, não são formados em teologia. Então, nesse sentido, fica algo muito raso teologicamente. E no caso da teologia, do estudo formal da teologia, em tentar entender como se dá esse processo, ele também se depara com bastante desafios, porque no primeiro momento, muitas vezes você precisa fazer uma pesquisa quase que de campo mesmo, ir lá, ver o que acontece, conversar com as pessoas que estão frequentando ali, para tentar compreender quais são as estruturas que estão ali por trás e que fazem com que essas pessoas estejam ali. Então, nesse sentido, e uma vez tendo isso, tentar relacionar, né, com aquilo que nós temos de teologicamente mais bem fundamentado, já, né, estruturado, tudo mais, e às vezes tentar encaixar, mas muitas vezes precisa se criar uma categoria nova para poder falar de algumas das questões que ocorrem dentro do movimento neopentecostal. Então é um desafio muito grande, na verdade, muito grande. Buscar um entendimento dessas acomodações sociais que foram feitas pelos movimentos, né, pelas igrejas neopentecostais, nós podemos dizer que elas tomaram o lugar das eclesiais de base da Igreja Católica, elas foram para esses mesmos campos? Bom, não, eu não acho que seria possível afirmar isso. Na verdade, tem até algo que é bastante interessante, é que, por exemplo, a gente percebe que as camadas mais vulneráveis, geralmente mais pobres da sociedade, ela busca esse tipo de igreja neopentecostal, que na maioria das vezes elas são instaladas próximos a essas áreas, de maneira que dentro desse entorno social muita gente vê a igreja, e provavelmente uma igreja neopentecostal, como aquele lugar em que, se eu estiver sofrendo, eu posso ir lá, porque de alguma forma ali tem algum contato especial com o divino, que pode fazer uma oração, pode fazer uma campanha para os meus problemas serem resolvidos. Então, nesse sentido, essa vulnerabilidade, querendo ou não, faz com que muitas pessoas vão a essa igreja, porque propõem respostas muitas vezes fáceis, mas isso não tem a ver com a questão daquilo que era o movimento eclesial de base,
né, que tinha uma outra proposta, né, tinha uma ideia muito mais de trazer a leitura do texto bíblico a partir das realidades daquelas comunidades, de maneira que pudesse ver no texto bíblico a ação de um Deus libertador, de um Deus promotor de vida, e que por isso a sua condição deveria também ser vista como algo não desejado por Deus, que demandaria uma organização social, demandaria um enfrentamento às estruturas de morte que estavam construídas ao seu entorno. Então, nesse sentido, as perspectivas são muito diferentes de uma comunidade eclesial de base e do movimento neopentecostal frente às populações mais vulneráveis. Esse é um outro questionamento, mas tem a ver com essa pergunta também. Se é saída com respostas respostas que prometem respostas simples e objetivas, que prometem coisas de forma simples, né, sem muita reflexão, seria essa a causa do aumento desse movimento no Brasil? Olha, eu acho que pode ser uma chave de leitura possível, uma vez que toda vez que se oferece respostas simplistas para problemas complexos, geralmente devemos ver isso com bastante desconfiança, porque a gente sabe que os processos históricos, os processos sociais, eles não se resolvem simplesmente com imperativos, do tipo, faça isso, faça aquilo e por aí vai. E na questão teológica, menos ainda, porque geralmente quando se pretende dizer, olha, Deus quer que você faça isso, Deus quer que você não faça aquilo, e coloca esses imperativos simplistas para o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, geralmente isso é um grande problema, mas ao mesmo tempo, e talvez essa seja a força desse tipo de discurso, é que é bastante tentador esse tipo de resposta, porque se diante de um problema muito grande, alguém chega e fala, olha, basta você levar R$100 a determinada igreja, que Deus vai resolver seu problema financeiro porque você está demonstrando fé. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que fala, nossa, é só isso que eu preciso fazer então para resolver o problema, é bastante tentador fazer esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, tem a ver com o aumento de pessoas nessas igrejas? Sim, eu acredito que tem a ver, mas ao mesmo tempo também tem a ver todo esse problema que esse tipo de discurso traz para a vida cotidiana e para a vida social mesmo. O Fabrício, para a gente encerrar esse primeiro bloco, como desenvolver um pensamento latino-americano para entender, de fato, dentro da teologia, da filosofia, pensar algumas coisas para lidar com esses fenômenos que têm acontecido na América Latina e no Brasil, principalmente no Brasil. Como é que você percebe isso? Bom, talvez a questão principal para uma teologia que quer lidar com essas questões e principalmente ser uma voz que deseja ser ouvida, porque dado todo esse movimento que acontece, né, muitas vezes coloca-se tudo no mesmo bojo, né, coloca-se a questão neopentecostal e a questão de teologia tudo no mesmo bojo, como se todo mundo fosse charlatão da fé e a teologia só estivesse preocupada em ganhar dinheiro e olha o que eles estão fazendo. Mas não, né? O primeiro desafio, na verdade, eu acho que é a teologia conseguir, a partir do exemplo de Jesus Cristo, que deveria ser o fundamento de toda a teologia cristã, a partir desse exemplo, se envolver com as pessoas mais vulneráveis, tentar entender as suas demandas, tentar entender aquilo que elas têm a dizer, para, a partir dessa escuta sincera, poder propor respostas que fazem sentido para as comunidades
de hoje, de maneira que é uma tarefa teológica, se ela quiser dizer algo para a América Latina, sair desse lugar muitas vezes soberbo, no qual nós nos colocamos muitas vezes, e descer, né, desse pedestal e ir até o povo, para poder ouvir deles o que eles estão perguntando, para daí propor alguma resposta. Bom, chegamos ao final desse primeiro bloco, desse painel, né? E estamos discutindo a teologia, a democracia e o neopentecostalismo. E daqui a pouquinho a gente volta com mais programa, mais painel, mais cultura geral. Logo após a fala do Fabrício Velic, nós vamos ouvir o Frei Rogério Xavier. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente estará de volta com mais um bloco do Cultura Geral Painel. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. O Natal do Bem, em sua terceira edição, é mais uma ação do governo municipal, onde queremos fomentar o consumo consciente da população, para priorizar suas compras em Nova Lima, assim valorizando e apoiando os pequenos empreendedores e comerciantes da cidade. Essa campanha ela é muito importante, pois privilegia o comércio local, favorece as empresas que aqui estão instaladas. É uma campanha muito boa, né, de incentivo para o comércio e muito importante para a cidade e para a movimentação financeira da cidade. E acredito que isso é uma vantagem para o consumidor local, que quer fazer suas compras de Natal com segurança e praticidade. As lojas da cidade já estão preparadas para receber você com segurança. Faça você também a sua parte. Evite aglomerações e use sempre a máscara. Bom, de volta com Cultura Geral Painel. Agora nós vamos discutir um pouco também desse assunto com o Rogério Xavier, que é responsável pela Ordem Franciscana para a América Latina em Roma, doutorando em Filosofia. Rogério, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Fico muito satisfeito em ter você aqui para a gente poder discutir todo esse assunto que assola a sociedade brasileira e latino-americana. Boa noite. Para mim é boa noite, porque aqui em Roma já é tarde. É um prazer podermos conversar um pouco sobre a realidade. Estou à disposição. Ô, Rogério, como que a Ordem Franciscana pode entender esse movimento neopentecostal e como que você tem visto daí da Europa, né? E como representante para a América Latina da Ordem Franciscana, como é que você tem percebido esse movimento? Primeiro que a questão do movimento neopentecostal, ele, como foi falado anteriormente pelo Fabrício,
é bastante complexa, porque varia de país para país. A experiência que eu tenho na América Latina é que existem países em que a influência neopentecostal são mais evidentes, como no caso do Brasil, é óbvio. Alguma coisa se vê assim em Colômbia, porém, em países como Uruguai, Argentina e Chile. Apesar de existirem os neopentecostais, eles não têm o crescimento e a força política que está acontecendo no Brasil. O Brasil é um caso à parte, realmente, né? Nós temos o presidente e todas essas promessas que ele faz de escolher pessoas ao lado dele com essa orientação. De per si, a religião não é um problema. O problema são esses projetos de poder que muitas vezes crescem em função da destruição de outros projetos, né? Como bem lembrava anteriormente, o crescimento de preconceitos, homofobia, racismos dos mais variados, isso e luta contra outras religiões, sobretudo aquelas de matriz afro. Isso é perceptível. É óbvio que a ordem não é que nós fazemos uma discussão sobre todas as temáticas. Nós seguimos as orientações da igreja, que sempre é o diálogo, né? Eu acho que nos momentos que nós vivemos, o mais importante é estabelecer diálogo, como nós estamos fazendo agora, para entender esses fenômenos. A Igreja Católica está pronta para se reinventar depois desse momento? O que você pensa sobre isso, Rogério? Como é que você vê essa ideia de reinventar a Igreja, reinventar os movimentos católicos? Como é que você pensa isso? Eu acho que a Igreja Católica é um dos grandes exemplos na história ocidental de reinvenção, né? Nós temos a Igreja Católica sempre se reinventando nos séculos, propondo novas ideias, revisando coisas incorretas que foram feitas anteriormente, e eu vejo isso como algo bastante claro para mim. É necessário, sim, uma revisão. Prova disso é o Papa Francisco. O Papa Francisco ele dialoga com a continuidade e com a ruptura. É assim que eu percebo o Papa Francisco. Ele não faz uma ruptura radical, nem seria o ideal nesse momento, mas ao mesmo tempo ele dialoga com essa continuidade, mas ao mesmo tempo ele está propondo coisas novas. Eu colocaria o Papa Francisco na mesma perspectiva de João 23, antes de abrir o Concílio Vaticano II. A Igreja estava extremamente engessada nos anos 60, os movimentos políticos, os movimentos sociais estavam em avanço, e um dia Papa João 23 utiliza de uma metáfora: precisamos abrir as janelas para que o ar externo entre dentro da Igreja. Essa metáfora vale também para o Papa Francisco. Todo movimento que o Papa Francisco faz é o de abrir janelas para ventilar os espaços. E eu acho que é esse o momento. Essa é uma maneira de se fazer uma reinvenção. Não uma reinvenção radical, mas uma reinvenção processual. Como é que você enxerga o papel do Vaticano? Como é que você percebe de fora o papel do Vaticano nessa discussão toda que a gente está vivendo, Rogério? Primeiro, o Vaticano ele é múltiplo, né? Eu moro aqui em Roma e eu percebo que o Vaticano não é um, são muitos, porque existem linhas de pensamentos internamente que se contrapõem de uma maneira natural, porque existe uma política interna. Eu acredito que exista uma tendência que seria, ao meu ponto de vista, uma tendência não aceitável, que é a tendência de conservar. Então, muitos são chamados de conservadores, e assim, são títulos que são dados, né?
conservar aquilo que nós temos, manter. Esse grupo se contrapõe a grupos que dizem que nós devemos ir além dos nossos espaços. E talvez aqui nós colocaríamos o Papa Francisco e uma tendência que existe hoje em uma boa parte da Igreja, né, e internamente também dentro do Vaticano. Se contrapor à manutenção, se contrapor, fazer coisas novas. O Papa Francisco tem uma mentalidade de que a Igreja deve andar pelos caminhos. Ele diz, eu prefiro uma igreja que anda junto com as pessoas, está enlameada, suja, porque está andando nas estradas cheias de lama, do que uma igreja perfeita, limpa, mas que não se comunica com o povo. Eu acho que essa ideia é muito forte no Papa Francisco. Ele quer uma igreja em saída. Essa que é a grande proposta. É possível propor uma nova era? Você que é da Ordem dos Franciscanos, coordenador, doutorando em filosofia, você acha que é possível, Rogério, propor um novo momento também na sociedade mundial, com relação à teologia, com relação aos ensinamentos? Você pode repetir ter uma pausa. Sim. Na minha internet. Você acha que é possível propor novos ritos, propor novos pensamentos dentro da Igreja Católica? Sim, naturalmente. Novos ritos não sei se são necessários. Sinceramente, eu não sei se... talvez novas possibilidades de manifestação do sagrado, sim. Novas teologias, elas nascem naturalmente. Por exemplo, eu nasci e fui formado no ambiente da teologia da libertação. Eu vejo a teologia da libertação, que muitas vezes foi tratada de forma errônea por alguns grupos da igreja, com uma potencialidade de comunicação com o mundo ímpar. A teologia da libertação tem a capacidade de comunicação com as pessoas que, nesse momento, é ocupado por esses grupos, como foi falado agora há pouco, neopentecostais. Até porque, talvez a gente poderia falar aqui em algum momento sobre o valor do dinheiro para essas pessoas, né? O valor simbólico do dinheiro e como o capitalismo, como essa religião, ela é fruto de um capitalismo desenfreado, que não tem uma preocupação direta com a justiça social, mas sim com o crescimento individual, né? Então, eu acho que nós temos espaço, sim, na igreja. Tem muita gente, eu viajo o mundo, tem muita gente pensando coisas interessantes, tem muitas pessoas fazendo coisas interessantes, tem muita gente, leigos, frades, irmãs, trabalhando com o povo diretamente, né? Às vezes nós temos uma visão da Igreja Católica equivocada, porque lemos, é muito interessante quando eu converso com algumas pessoas que giram e querem falar sobre Inquisição. É uma temática passada, é uma temática que nós temos que, sim, fazer uma revisão, temos que nos penitenciar disso, mas existem outras coisas acontecendo na Igreja Católica que têm uma potencialidade de proclamar o Evangelho nos dias atuais. Eu posso te perguntar se o Padre Júlio talvez para nós que estamos acompanhando o trabalho dele aqui, eu já entrevistei ele aqui também, ele pode ser considerado uma referência e também uma ideia disso que o Papa tem pregado ao longo do tempo, nesse sentido de trazer a igreja mais perto dos pobres, mais perto das pessoas e ouvir essas pessoas que são excluídas. Está por aí, Rogério? Não, o trabalho que o Padre Júlio Lancelotti, eu não conheço pessoalmente, mas obviamente conheço o trabalho formidável que ele faz. O trabalho que ele faz é algo fantástico, é algo absolutamente evangélico, é o segmento de Jesus Cristo de uma maneira clara, mas o que ele faz, existem outras pessoas, homens e mulheres, fazendo pelo mundo, né?
Já que você falou do Papa Francisco, na periferia de Buenos Aires, eu tive a oportunidade de conhecer, nós temos uma paróquia, não, mais de uma paróquia em periferia, e eu tive a oportunidade de conhecer onde trabalham aquilo que eles chamam de curas vigeiros, né, que seriam os padres da favela. É uma experiência que o Papa Francisco, quando era arcebispo de Buenos Aires, potencializou. Inclusive, um desses padres acabou se tornando bispo auxiliar de Buenos Aires. Então, quando o Papa Francisco fala de contato com as pessoas, quando ele utiliza o termo de ser ovelha, o pastor deve ter o cheiro da ovelha, obviamente ele está pensando nessa experiência dos padres de favela de Buenos Aires. Mas não só isso. Nos anos 60, nos anos 70, nós tivemos experiência dos padres operários na Bélgica, na França. Nós tivemos o trabalho durante a Teologia da Libertação em toda a América Latina, de trabalho diretamente com os pobres. Existe sim, o padre Júlio Lancelotti, ele é uma expressão atual, sim, muito atual, de algo que sempre existiu na igreja. Sempre existiu na igreja. Existem muitas pessoas fazendo trabalhos significativos como aquele que ele faz. E é louvável que ele faça aquilo. É absolutamente simbólico e uma manifestação clara de que Cristo está no meio de nós, um homem naquela idade que se coloca em risco e tem um amor, é consumido pelo amor pelas pessoas mais pobres. Qual é o papel do Papa Francisco, grande argentino, né, como o Daniel Omar, né? Qual é o papel dele nessa humanização da religião que a gente tem tanto precisado nesses tempos, Rogério? Já que você falou dos argentinos, né? Todo bom argentino sai da Argentina. olha a história de Piazzolla, de Borges, de Papa Francisco e também do Daniel. É uma brincadeira, mas o Papa Francisco ele tem um papel fundamental. O Papa Francisco, ele depois... Vamos pegar os últimos papas, né? João 23, Paulo VI, João Paulo I, que teve apenas 33 dias, depois o grande pontificado de um papa polonês que vem de um ambiente comunista e carrega consigo todas as grandezas, mas também todos os medos de que esses países comunistas possuíam. E, por fim, antes de Papa Francisco, o Papa Ratzinger, que nós conhecemos muito bem, um alemão. Se nós lermos esses últimos papas, nós percebemos que a tradição que o Papa Francisco escolhe é retornar aquilo que João 23 havia começado e tinha sido implementado por Paulo VI, que é o Vaticano II. Na verdade, o Papa Francisco, o que ele faz? Reatualiza a grandeza do Concílio Vaticano II, que nós precisamos novamente reler esses textos. Ele reatualiza isso com uma leitura muito particular de um homem que vem da América Latina. Um homem que não é europeu. Um homem que não está preso a esses costumes que estão presentes aqui. Eu sei muito bem disso porque, às vezes, nós, latino-americanos, escandalizamos alguns, não porque queremos escandalizar, é porque, para nós, parece natural que as coisas sejam assim. Então, o Papa Francisco tem um papel fundamental. Por quê? Ele dá uma opção de diálogo. Acho que essa é a grandeza do Papa Francisco. É um homem que se coloca numa situação em que nós devemos, nesse momento, mais do que nunca, dialogar. Sobretudo nesses tempos que nós vivemos, em que múltiplos de índole racistas começam a crescer, em que uma censura velada começa a ser feita nos ambientes. Então, eu vejo com grande esperança o pontificado do Papa Francisco.
E é um homem extraordinário, é um homem extraordinário. Esses desafios trazem uma nova fórmula, exigem da Igreja Católica uma nova forma de pensar, talvez uma ideia de mexer na base da igreja, na base do ensinamento. Como é que você vê isso também, Frei Rogério? Primeiro, a igreja é muito grande. A igreja é um corpo muito grande, que para se movimentar precisa muito tempo. Então, eu não acredito mais em grandes revoluções. Eu acredito em mudanças pontuais. E talvez seja isso que o Papa Francisco vem fazendo. Nós não precisamos de mudanças doutrinais nesse momento. Creio eu, apesar de ter feito teologia, eu não sou um teólogo, sou um filósofo, mas a minha preocupação não é necessariamente a discussão sobre determinados pontos teológicos. Eu acho que nesse momento o que nós precisamos são novas visões políticas, né? Eu acredito que nesse momento precisamos perceber bem como podemos criar espaços de vida comum, como podemos criar espaços capazes que todos possam participar. Depois de amanhã, amanhã, o Papa vai estar em Assis, na nossa Basílica de São Francisco, para assinar a nova encíclica que se chama Fratelli Tutti, Irmãos Todos. É um pedaço de uma carta, de um texto de São Francisco, em que ele vai propor, obviamente eu não tenho o texto, mas eu já tenho informações sobre o texto, em que ele vai propor exatamente isso. Uma fraternidade universal é construída na base do respeito ao outro. Parece uma coisa óbvia, mas é esse óbvio que o Papa faz questão de recordar. Eu me lembro muito bem, todos devem lembrar, que em 2013, a primeira viagem que o Papa Francisco fez foi para Lampedusa. Lampedusa é uma ilha perdida, uma ilha italiana perdida no meio do Mediterrâneo. Essa ilha, ninguém falava de Lampedusa. Ninguém falava. E é onde os prófugos, as barcas, chegavam com os refugiados das guerras na África e no Oriente Médio. O Papa Francisco foi lá, celebrou uma missa e colocou Lampedusa na discussão europeia. A partir daquela visita que ele fez, ele colocou os holofotes à problemática de que o Mediterrâneo tinha se transformado no maior cemitério do mundo. Palavras de Papa Francisco. Então, talvez seja isso que nós precisamos. Dar espaços para as coisas que são importantes serem discutidas. Às vezes nós perdemos na política nacional muito tempo com discussões paralelas, com pequenos escândalos do nosso presidente e de seus ministros aloprados, e perdemos a oportunidade de discutir grandes temáticas, né? E enquanto isso, a boiada passa. Você falando disso aí, a gente está no caminho certo, né? Queimando tudo, né? Queimando a Amazônia, queimando o Pantanal, e é uma preocupação também do Papa, do Vaticano, com isso tudo que está acontecendo. Para a gente encerrar, Frei, essa polarização, ela diz muito desse momento que a gente está vivendo de individualização, de falta de empatia com o outro. Você acha que isso... Como é que você pensa isso? E como é que você vê isso, já que a sua origem, é a origem também desse trabalho que você faz, que é a Ordem Franciscana, ela traz para a gente a sandália de São Francisco, que é a sandália da humildade, que é se colocar tanto no lugar do outro, fraternidade em primeiro lugar, como também dos animais, das florestas e tudo, que era o papel de São Francisco de Assis. Como é que você vê tudo isso? Como é que você vê essa polarização que a gente está vivendo? Eu acho que a polarização Hoje mesmo eu conversava com os frades, nós estamos no Tríduo, em preparação da festa de São Francisco, e essa semana eu fiz as pregações para a comunidade. E nós estávamos discutindo as questões do mundo, né, como nós vemos o mundo,
e especificamente essas polarizações que existem. Aqui no nosso convento nós somos 40 frades, e eu creio que pelo menos 10 nacionalidades diferentes, com experiências existenciais diferentes. E nós estávamos falando exatamente da doença do Trump, que agora ele está com Covid, dos problemas dos Estados Unidos, mas aqui na Europa e tudo mais. Existe uma polarização por todos os lados. Os Estados Unidos está absolutamente dividido, beirando quase uma guerra civil. Nós temos aqui na Europa um renascer de movimentos negacionistas e de movimentos ultrafascistas e até mesmo neonazistas acontecendo na Alemanha, na Polônia. Aqui na Itália existe movimentos fascistas crescendo, aqui que foi o berço do fascismo, e também no Brasil, né? Então eu acho que o momento histórico que nós estamos vivendo é um momento propício para o aparecimento desses tipos de pessoas que destilam o seu ódio através desse espaço que deveria ser absolutamente democrático, que é a internet, mas de repente se transformou num canal de propagação de ódio e não de encontro, né? Então, toda essa política do ódio está se tornando algo natural. Nós naturalizamos a morte, nós naturalizamos a violência, nós naturalizamos o machismo, o racismo, e por que não vamos naturalizar a perseguição dos outros? Então, não que eu ache isso normal, obviamente não, mas é um movimento disseminado pelo mundo inteiro, e a única forma de nós resistirmos, na minha visão, é abrir o diálogo com as pessoas, trazer as pessoas para a roda da conversa, para que elas comecem a entender que o seu mundo, que a sua bolha não é capaz de controlar tudo e dar conta de todas as respostas. Muito bem, acabamos com mais esse bloco também, com o Frei Rogério Xavier. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com mais uma pauta super importante. Nós vamos falar um pouco de democracia, dominação e capitalismo com o doutor em filosofia Daniel Omar Pérez. Não saia daí, a gente volta daqui um minuto. O Natal do Bem, em sua terceira edição, é mais uma ação do governo municipal, onde queremos fomentar o consumo consciente da população para priorizar suas compras em Nova Lima, assim valorizando e apoiando os pequenos empreendedores e comerciantes da cidade. Essa campanha ela é muito importante, pois privilegia o comércio local, favorece as empresas que aqui estão instaladas. É uma campanha muito boa, né, de incentivo para o comércio e muito importante para a cidade, para a movimentação financeira da cidade. E acredito que isso é uma vantagem para o consumidor local, que quer fazer suas compras de Natal com segurança e praticidade. As lojas da cidade já estão preparadas para receber você com segurança. Faça você também a sua parte. Evite aglomerações e use sempre a máscara. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, voltamos com Cultura Geral Painel. Agora nós vamos conversar com o doutor Daniel Omar Pérez, doutor em Filosofia, professor da Unicamp. É psicanalista também e parceiro aqui do Cultura Geral e, essencialmente, produtor junto comigo do Cultura Geral Painel. Daniel, não tem como falar de tudo isso que a gente tem falado aqui sem falar do capital, né? Como que nós podemos compreender a democracia e esse momento neopentecostal que a gente tem vivido? Primeiro, boa noite, boa tarde, agora sim. É um prazer estar conversando mais uma vez com você, Ederson, e ter ouvido Maurício e o Rogério, com o qual converso com certa frequência, e sempre aprendo alguma coisa nova. Eu acho que é importante destacar algo que, de algum modo, foi dito nas duas exposições anteriores, que o fenômeno do neopentecostalismo... Embola mesmo. Neopentecostal. O fenômeno neopentecostal é um fenômeno que avança a partir de uma sensação de desamparo experimentada pelas pessoas. Me parece que as pessoas em estado de vulnerabilidade, em estado de fragilidade econômica, social, emocional, buscam de algum modo um lugar de acolhimento, um lugar de reconhecimento. Eu entendo que quando a Igreja Católica tomou a decisão de sair das favelas, tomou a decisão de desmontar todas as organizações de base que estavam vinculadas a ela, especialmente na década de 60 e 70, cometeu, eu não sei se utilizar essa palavra, mas é a que me sai, cometeu um ato de crueldade com as pessoas que mais precisavam de acolhimento emocional, de acolhimento emotivo, de um prato de comida. Eu me lembro de uma passagem de um filme que fala sobre a vida do Papa Francisco quando ainda era Bergoglio e era o chefe da província dos jesuítas. Era a ditadura militar, havia perseguição de dirigentes sociais, políticos e religiosos. E o Bergoglio, nesse momento, sabe que dois irmãos dele, de sua ordem, vão ser capturados pelas forças da repressão da ditadura militar entre 1976 e 1983. E Bergoglio vai até a favela onde eles estão. E Bergoglio disse, olha, tem que sair de aqui. Vocês têm que sair porque vocês vão ser presos. Por favor, saiam, porque a coisa está muito difícil. Não sabemos o que aconteceu nessa ditadura. 30.000 pessoas sequestradas, torturadas, asesinadas e seus corpos desaparecidos, não? E Francisco, na tentativa de salvar seus dois companheiros, seus dois irmãos da ordem, disse, saiam daqui. E um deles disse, que teria feito Jesus em meu lugar? Se eu saio daqui, a força da repressão vai se vingar sobre o povo que está aqui. E não vão sossegar até que algum deles diga onde eu estou. E todos eles vão passar mal. Disse, e a mim me vão pegar de alguma forma. Então, o que teria feito Jesus em meu lugar? Teria ido embora
ou teria ficado. E, bom, eles ficaram. E aconteceu o que aconteceu. Eles foram sequestrados, foram torturados, e, bom, um deles sobreviveu, o outro não. Me parece que esse é um exemplo da importância que tinham esses religiosos nesses lugares. Sustentavam emocionalmente as pessoas, ajudavam na articulação social, a poder fazer circular o prato de comida saudável entre as pessoas. E sua participação nisso era fundamental, era essencial. Quando desmontaram tudo isso, obviamente o povo sofreu muito. E aí o resto do povo que ficou desamparado encontrou acolhida em outros lugares, por exemplo, no fenômeno neopentecostal. E o fenômeno neopentecostal entrou com outro discurso, como dizia Maurício antes, entrou com outro discurso, com outra prática, com outra teologia, com a teologia da prosperidade, etc. Mas me parece que nós devemos ser conscientes de que o problema fundamental, me parece a mim, não é a teologia da prosperidade, é ter deixado o povo em estado de desamparo. E me parece que esse é o lugar que devem voltar a ocupar as igrejas, as comunidades religiosas, as organizações sociais de base. Me parece que esse é o trabalho fundamental. Eu estava escutando o Frei Rogério falando das decisões do Papa, das posições de mudança da Igreja Católica, e eu acho que e também estava escutando do grande que é a Igreja Católica, dos diferentes lugares, movimentos que tem. Mas me parece que nada do que o Papa Francisco fala pode ser realizado se as grandes ordens, se os franciscanos, se os jesuítas, se as grandes ordens não tomam a decisão política de voltar para o lugar dos mais oprimidos, dos mais necessitados, dos mais esquecidos da sociedade. Se essa decisão política não é tomada pelas grandes ordens, né, de nada vai servir as tentativas do Papa Francisco. Nós tivemos um movimento de um período que o Frei Rogério mostrava antes, um período da Igreja Católica onde realmente os legionários de Cristo e o Opus Dei botava e tirava Papa. Legionários de Cristo e Opus Dei botava e tirava Papa. E assim terminou. Assim concluiu esse processo, com um desastre no Banco do Vaticano, com problemas internos que conduziram ao afastamento de Bento XVI. Para que não ocorra isso, me parece que a grande transformação deve ser essa. Então, me parece que o problema é menos o neopentecostalismo do que voltar a gerar uma pauta própria das organizações sociais de base, territoriais, das comunidades religiosas e dos religiosos que estão nesses lugares. Me parece que essa é a única forma que nós podemos chegar a ter para recompor a democracia. Daniel, quais os gatilhos que a gente poderia pensar que foram utilizados para o crescimento dessa onda que a gente está vivendo mais de subjetivação do sujeito, principalmente relacionando isso com o capital, relacionando isso com essa forma de dominação que a gente tem vivido, e se esse movimento que está acontecendo tem a ver com esse movimento neopentecostal, tem a ver com o crescimento e com essa perversão do capital que está individualizando todas as sociedades. Bom, certamente nós vivimos em Brasil, América Latina e boa parte do mundo, não todo, mas boa parte do mundo, um avanço do neoliberalismo de um modo descancarado. O neoliberalismo é um modelo social, político, econômico
e eu diria também psíquico, psicológico, ao serviço do maior acúmulo do capital financeiro. O neoliberalismo, como modo de vida econômico, social, político e psicológico, é concomitante com a concentração de capital financeiro que começa na década de 70. Na década de 70, poderíamos dizer que o mundo ocidental deixa para trás a época do capitalismo fordista, a época do capitalismo industrial, e começa uma nova era, a era do capital financeiro e da concentração do capital financeiro. Só que o movimento político que leva adiante essa concentração de capital tem nome e sobrenome. O pulo, o salto, o movimento das estruturas estatais que permitiram no Ocidente dar esse grande passo ao neoliberalismo está na figura de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan e de Augusto Pinochet. Margaret Thatcher, Ronald Reagan e Augusto Pinochet são os que mudam a cara da política em função desse novo avanço do capital financeiro e instauram o modelo e o discurso que hoje chamamos de neoliberal. Note-se que esses três personagens são bastante diferentes, mas têm um elemento em comum: são absolutamente militaristas. Margaret Thatcher leva adiante uma guerra contra a Argentina que foi capaz de fazer crimes de guerra. Ela tomou a decisão de bombardear um barco fora da área de guerra e matar mais de 300 marujos que estavam aí congelados na água dos mares do sul, que não estava participando de combate, que estava fora da área. Ou seja, é como se um grupo terrorista colocasse uma bomba em um prédio e matasse 300 pessoas. Estava fora. Bom, essa foi a decisão de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher militarizou a economia inglesa para tirar todos os direitos trabalhistas que conseguiu. Ronald Reagan fez exatamente a mesma coisa. Militarizou. Praticamente tinha um pentágono paralelo. Fez acordos com as contra-revoluções na América Latina. Hoje podemos ver até filmes, além dos documentos desclassificados da CIA e do Wikileaks e de todos os documentos que nós podemos ver nas redes. Nós temos até filmes mostrando como a CIA, as organizações dos Estados Unidos, faziam acordo com o narcotráfico em Centroamérica para providenciar armas e combatentes às contra-revoluções em América Latina. Militarizou isso. O consumo de cocaína, por exemplo, aumentou justamente com a política de Ronald Reagan. E no caso de Pinochet, a mesma coisa. Pinochet leva adiante a mesma receita com uma ditadura militar genocida que dizimou a população chilena. Então dá para ver que neoliberalismo e democracia não se conjugam. Neoliberalismo e democracia não convivem. Ou você tem um país democrático com instituições que funcionam, ou você tem um projeto neoliberal. Essas coisas não podem ir juntas. E o exemplo disso é que quando se aplica neoliberalismo em países democráticos, as instituições democráticas corroem, se rompem, se degradam, se transformam em instrumento de poder do grande capital. Me parece que nesse horizonte é que entram alguns discursos de alguns líderes neopentecostais que nós conhecemos na mídia, né? Então me parece que eles surfam na onda que se abriu a partir da década de 70, 80 e continua até hoje. Daniel, como é que nós podemos pensar a América Latina nesse contexto? Então, eu acho que é uma situação difícil. Outro dia falava com alguns colegas que
existem 3 mapas que a gente pode sobrepor em cima do mapa da América Latina. Podemos colocar um mapa dos golpes de Estado, desde o golpe de Estado de Honduras. Em Honduras houve um golpe de Estado a partir de um grupo do Poder Judiciário vinculado a um grupo armado que destituiu um presidente eleito. Ese mismo modelo tentó ser feito en Ecuador. Tiraron o presidente por otras vías y entraron con otro. Ese mismo modelo fue implantado en Bolivia y tiraron o presidente eleito y colocaron un gobierno dictador. Ese mismo modelo fue instaurado en Paraguay, tiraron o gobierno eleito y colocaron otro. Ese mismo modelo fue implantado en Brasil. Ou seja, você vê o mapa dos golpes de Estado no século XXI e vê que o mesmo modelo de Honduras foi aplicado em vários países de América Latina. Quando você desce outro mapa, que é o mapa das fake news, o mapa das notícias falsas, seja pela grande mídia, seja pelas redes sociais, nós vemos que se utilizam os mesmos speeches, se utilizam as mesmas fórmulas, as mesmas frases, exatamente os mesmos memes, só que em vez de português, em castelhano. E em vez de colocar um personagem, colocam outro. Mas é exatamente a mesma coisa que se fala em Honduras, em Nicarágua, em Venezuela, em Equador, em Bolívia, em Brasil, em Argentina, no Chile. Parece que a mesma receita de golpes de Estado se repite como a mesma receita a fake news. Os antivacinas, os anticuarentenas, os anticiencias, os que estão em favor de que o planeta seja plano, etc, etc. Depois vem um terceiro mapa, que é o que mais me preocupa, que é o mapa das queimadas. O continente sudamericano está queimando desde a Amazônia até o Pampa. Desde a Amazônia até os Pampas, o continente está queimando. E não está queimando por causa de um raio. Está queimando a partir de incêndios intencionais. Só uma coincidência, Ederson. Não queimou nenhuma plantação de soja. Nenhuma plantação de soja foi queimada em todo o continente. Em compensação, foram queimados humedades, propriedades da União e do Estado. Foram queimados lugares onde o agronegócio pode avançar, mas não queimou nenhum plantio do agronegócio. Olha que casualidade, que coincidência. Então me parece que o contexto hoje da América Latina, o cenário hoje da América Latina é esse. É esse. Em função disso é que nós temos que encontrar uma saída. O desafio é muito grande, Daniel? O desafio é bastante grande. O desafio é bastante grande. E me parece que esse desafio tem a ver com algumas coisas que o Papa Francisco está colocando há bastante tempo já. Nós precisamos ter uma pauta própria. Isso é uma coisa que o Frei Rogério disse e eu assino embaixo. Nós temos que parar de perder tempo em discutir escândalos diários de funcionários de governo de qualquer país de América Latina, de se Jesus apareceu ou não em uma goiabeira, de se a Terra é ou não redonda, para começar a discutir nossa própria pauta. Me parece que temos que abandonar o momento de indignação e do escândalo para passar a construir uma pauta própria. E o Papa Francisco falou de uma pauta própria que tem que ver com o meio ambiente. E quando se fala de meio ambiente, não se fala apenas de cuidar um jardim. Quando se fala de uma pauta de meio ambiente, não se fala de cuidar flores por uma questão apenas estética. Se trata de uma questão de sobrevivência, de vida em América Latina. Os plantios de soja, de eucalipto,
y de Pinheiros, desde Belém do Pará até Buenos Aires, mudaron o pH, mudaron o índice de acidez do continente. Portanto, mudaron a umidade do continente. Portanto, mudaron os ventos do continente. Portanto, mudaron as chuvas e mudaron os registros de temperatura. O que implica, para ter um dado concreto, 3 espécies são extintas diariamente no Brasil. 3 espécies são extintas diariamente no Brasil. Enquanto nós estamos fazendo essa nota, 3 espécies estão desaparecendo. E aí você pode dizer, bom, 3 espécies dentro de tantas que deve haver. Só que essas espécies são vírus, bactérias, que modificam o ecossistema do lugar. Então, desaparecem vírus e bactérias que sustentavam um ecossistema e aparecem vírus e bactérias que começam a criar alterações no sistema. E é aí que começam a aparecer novas gripes, novas doenças, novas formas de contágio que nós não temos conta e não sabemos como resolver. Então, a pauta do ambiente, a pauta do meio ambiente não é simplesmente uma coisa hippie de cuidar flores porque gosto de um jardim ou de fazer jardinagem. É de sobrevivência, é de poder estabelecer grupos de agricultura familiar, de garantir a matriz energética de América Latina e de também garantir o prato de comida saudável das pessoas. Isso significa ter uma pauta ecológica, uma pauta de meio ambiente, né? E isso tem a ver com ocupação do solo, com ocupação da terra, tanto urbana quanto rural, com ocupação dos rios. Enquanto nós continuamos com o projeto de desenvolver o agronegócio, da agroexportação, que derruba florestas e modifica rios, quando nos mata os rios, nós estamos desertificando nosso próprio solo a curto prazo. Eu entendo que os grandes fazendeiros, os grandes donos de capital financeiro, vão pegar seu dinheiro e vão ir a morar em outro lugar. Por isso não vão se importar. Agora, você, Ederson, eu, o seu vizinho que planta jabuticaba, o outro que cria galinha, ele não vai pegar seus capitais e vai viajar para New York ou para alguma ilha da Polinésia. Ele vai ter que ficar aqui. Então é preciso que nós cuidemos o solo que nós habitamos. É por isso que é importante resgatar outra vez as reflexões, os pensamentos e ações das comunidades originárias. Não se trata de um indigenismo radical, não. Se trata de saber como poder ter uma economia sustentável, como poder dar de comer à própria família, como poder manter uma matriz energética que seja autossustentável. Então, me parece que nós vamos ter que repensar a ocupação do espaço rural e também do espaço urbano, porque do modo que está, só está gerando mais pobreza, mais desemprego, mais violência. Para dar uma ideia precisa, Ederson, 89 milhões de crianças brasileiras vivem na pobreza ou na extrema pobreza. Vou repetir, de 220 milhões de habitantes, 89 milhões de crianças brasileiras vivem na pobreza ou na extrema pobreza. Em uma situação dessa, como é que eu posso explicar a meritocracia? Como é que eu posso explicar a competitividade? Como é que eu posso explicar para essa criança que o futuro vai ser melhor, se ela não tem o prato de comida garantido para o dia de hoje? Então, ou nós tomamos medidas que têm a ver com uma pauta ambientalista, ecológica, nesse sentido, matriz energética, prato de comida na mesa. Se nós não tomamos essa medida, nós vamos ter uma inestabilidade social muito grande. Vamos a ter um desequilíbrio social e confrontos sociais muito grande. Por isso, o segundo elemento conjunto do meio ambiente é a paz. Me parece que todos nós
antes de qualquer coisa, temos que brigar, temos que defender o lugar que habitamos em paz, pacificamente, não? O Rogério falava de que pode haver uma eventual guerra civil nos Estados Unidos, e me parece muito viável isso. Agora, nós sabemos que as guerras são do seguinte modo: quem ganha dinheiro é o vendedor de armas, e quem bota os mortos nessa guerra é o povo. Ou seja, o povo sempre perde numa guerra. Então, se nós já sabemos que o povo sempre perde numa guerra, nós precisamos estar atentos, avisados, e não entrar de novo na mesma armadilha que nos apresentaram em outros momentos da história, não? Então, me parece que a questão é poder viver em paz, pacificamente, e tentar ir resolvendo os problemas de modo comunitário, com uma pauta ecologista, ambientalista, em favor da matriz energética renovável, em favor do prato de comida saudável. Isso não se faz de um dia para outro, obviamente, não? Nós não vamos a fazer isso de um dia para outro, mas me parece que é hora de começar. Bom, gente, chegamos ao final desse bloco. Nós vamos voltar daqui um minuto para as considerações finais dos participantes do painel aqui do Cultura Geral. Um minutinho só e a gente vai estar de volta com as considerações finais. O Natal do Bem, em sua terceira edição, é mais uma ação do governo municipal, onde queremos fomentar o consumo consciente da população, para priorizar suas compras em Nova Lima, assim valorizando e apoiando os pequenos empreendedores e comerciantes da cidade. Essa campanha ela é muito importante, pois privilegia o comércio local, favorece as empresas que aqui estão instaladas. É uma campanha muito boa, né, de incentivo para o comércio e muito importante para a cidade, para a movimentação financeira da cidade. E acredito que isso é uma vantagem para o consumidor local, que quer fazer suas compras de Natal com segurança e praticidade. As lojas da cidade já estão preparadas para receber você com segurança. Faça você também a sua parte. Evite aglomerações e use sempre a máscara. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. De volta com o painel Cultura Geral, nós vamos para as considerações finais. Fabrício Velic, a teologia vai ter que se reinventar, repensar, vai ter que se debruçar para entender todo esse momento que a gente está vivendo? Sim, eu acho que é uma... E, na verdade, isso é próprio da teologia, né? Toda teologia que
quer ser uma teologia que tem algo a dizer para o seu tempo, ela precisa olhar as questões do seu tempo para, a partir delas, tentar propor alguma resposta. Nesse sentido, sair das formas muitas vezes engessadas, sair muitas vezes daquilo que já é um senso comum, ou às vezes já está extremamente arraigado, não no sentido de perder as suas bases, de mudar tudo, não nesse caminho, mas ser uma teologia que esteja disposta a se reinventar, ou como diria, né, como diz o Vaticano II, que esteja atenta aos sinais dos tempos. Então, uma teologia, ela precisa estar atenta aos sinais dos tempos, olhar o que há hoje e pensar, é preciso fazer algo, não é possível manter-se dentro de estruturas rígidas, dentro de estruturas fechadas, é preciso ser criativo. E esse talvez é um dos maiores desafios da teologia contemporânea. Frei Rogério Xavier, repensar as bases, né, franciscanas, jesuítas, essa ideia de, vamos dizer, de retomar os campos mais solidários, seria o caminho da igreja nesse momento que a gente está vivendo? Pronto. Eu falo por nós, franciscanos. Eu costumo pensar numa perspectiva quase química. Existem culturas mais osmóticas e culturas menos osmóticas. Existem culturas que possuem a capacidade de fazer trocas e outras têm mais dificuldade de fazer trocas. E eu acho que na igreja também existem movimentos que são mais osmóticos e menos osmóticos. Pensamos numa perspectiva química celular. E eu acho que a ordem franciscana, historicamente, é uma das ordens mais osmóticas que existe, né? Não porque eu sou frade, não porque eu sou franciscano, mas eu percebo na história que nós tivemos a capacidade de nos reinventar muitas vezes, sempre quando nós olhamos para a nossa origem. E a nossa origem está ligada diretamente a um homem chamado Francisco de Assis, que tem uma intuição originária, e a intuição originária dele é viver o Evangelho, só viver o Evangelho. E viver o Evangelho em contato com as pessoas. Então, quando nós nos recordamos da nossa origem, muitas vezes nos esquecemos disso, mas esse momento específico é um momento que nós estamos voltando muito a isso. A carta do nosso ministro-geral, que seria o sucessor de São Francisco, que vai ser publicada amanhã, mas como eu faço parte do governo, eu já conheço o conteúdo. Ele fala exatamente, ele é um argentino, é gente boa, mas é argentino. Fora da Argentina, né? Porque ele está fora da Argentina, ele virou ministro-geral. Então, o Frei Carlos Trovarelli, ele fala exatamente desses desafios na carta a toda a ordem, que será publicada no dia de São Francisco, daqui 2 dias. Ele fala exatamente isso, sobre a necessidade de recuperarmos a vitalidade. E a vitalidade, ela nasce do contato real com as pessoas. E eu acho que é esse o momento. E é um momento propício com o Papa Francisco. Maravilha. Daniel Omar Pérez, amigo, parceiro, né? Quais são as saídas para a América Latina? Eu sou uma pessoa de fé, sabe? Eu tenho muita fé nas mulheres que são renderas, nas mulheres que estão trabalhando no cais, quando os homens saem a pescar, nas outras que cultivam a terra em territórios quilombolas, nas mulheres que saem toda manhã a fazer trabalho doméstico, e que voltam para casa e cuidam de seus filhos, cuidam de seus maridos, para que seus maridos possam ir para o trabalho no dia seguinte e para que seus filhos consigam continuar estudando. Então, eu sou uma pessoa de fé. Eu tenho fé nessas pessoas. Eu acho que
penso como Garcia Linera, há uma onda que é uma onda do neoliberalismo, uma onda da competitividade, uma onda do individualismo, uma onda do ódio, do ressentimento, mas logo atrás vem uma outra onda. Vem uma onda da solidariedade, vem uma onda da fraternidade, vem uma onda do encontro com o outro. Então me parece que esse é o ponto fundamental da virada, esse é o ponto fundamental da saída. Eu acho que a saída da América Latina está aí, está nessas pessoas, homens, mulheres, de diferentes gêneros, de diferentes modos de diversidade sexual, etnias, formas de trabalho, que diariamente sustentam o país. Eu acho que é isso. Esse é o futuro da América Latina. E a mediano prazo, eu diria. Não diria curto. Me parece que a gente vai precisar aprender algumas coisas, mas sim a mediano prazo. Bom, gente, encerramos agora esse painel maravilhoso. Deixa eu agradecer aqui Fabrício Velic, doutor em teologia. Muito obrigado pela sua participação, viu? Foi um prazer te receber mais uma vez e agora nesse novo modelo, né? Sempre um prazer, com certeza. Agradeço demais o convite. A conversa foi excelente, as ponderações foram excelentes. Muito obrigado novamente, é uma alegria sempre. Frei Rogério Xavier, muito obrigado. Obrigado agora pela nossa amizade também, viu? Que é responsável pela Ordem dos Franciscanos para a América Latina. Muito obrigado, viu, Frei? Foi um prazer te receber aqui, que também é doutorando em filosofia. Obrigado, e eu acho que esse é o caminho do diálogo, o caminho do encontro, o caminho da face a face, em tempos de pandemia, em que nem sempre é fácil nos encontrarmos pessoalmente, que utilizemos esses meios como formas de proximidade. Daniel Omar Pérez, dispensa adjetivo e comentários. Muito obrigado por proporcionar também, né, mais essa pauta, que é doutor em filosofia, professor da Unicamp. Meu parceiro e amigo, né? Vou ter que ir em Campinas tomar, se não toma cerveja, toma um chá, toma um refrigerante, faço qualquer coisa, mas vou ter que ir aí. Um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez, viu, Daniel? Ederson, um abraço e a gente se encontra na próxima, né? Exatamente. Gente, chegamos ao final, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e a gente volta com uma outra pauta, uma outra perspectiva no futuro. Um grande abraço e até mais, se Deus quiser.